Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Nós estamos diante do Salmo 47, versículo 1. Vamos apresentar uma informação a respeito do vocábulo do hebraico, o seu real significado. E, em segundo lugar, vamos observar algo que está no texto hebraico e que em português está de uma outra maneira, mas que vai mudar completamente o sentido a partir do próprio texto na língua original, para que você possa ter uma compreensão adequada à palavra de Deus neste versículo em questão. Salmo, por demais conhecido, diz aqui nesta versão: batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de júbilo. A primeira informação é a respeito do elemento linguístico. Nós temos a palavra aqui em hebraico que pronuncia-se tikurhaf. Tikurhaf significa literalmente, vou dizer, aplausos, ou seja, tikurhaf, ou seja, aplaudir com as mãos, diz o texto bíblico. Desta maneira fica: aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo. É isso que o texto está dizendo. Como você já agora já tem essa informação preciosa de que não se trata de palmas, como se você poderia, como se pudesse imaginar, tipo, palmas ritmadas. Não é isso. Ah, eu bato palmas ritmadas porque está na Bíblia. Não, você bate palmas ritmadas porque é um costume moderno. É algo que foi introduzido nos cultos na nossa contemporaneidade. Mas não é porque seja bíblico. Porque no Antigo Testamento, o único versículo que fala para bater palmas não é no sentido de palmas ritmadas. Percebeu só? E sim no significado de aplausos, ou seja, de aplaudir ao Senhor. Mas ainda assim, a gente precisa compreender quem é que tem que aplaudir ao Senhor e por causa de quê? É uma pergunta que a gente precisa fazer ao texto. Mas eu quero chamar a atenção para um outro detalhe. Nós temos aqui esse ponto e vírgula que, em português, poderia dar aquela continuidade de uma pausa maior, tipo, colocando a tradução mais exata de acordo com o texto hebraico, já que a palavra que nós temos aqui, literalmente, tikhaf, tikhaf, significa aplaudir com as mãos. Vamos ler desta maneira: aplaudir com as mãos todos os povos, aclamai a Deus com voz de júbilo, melhor, cantai a Deus com voz de júbilo ou de triunfo. Ok? Pois bem, esse ponto e vírgula aqui, no texto que nós temos na língua original, corresponde ao ponto final. Estes, esses dois pontinhos aqui, é como se fossem dois diamantes, indica o ponto final. O que isso significa? Que neste versículo nós temos dois períodos. O primeiro período, que vai até aqui, aplaudir com as mãos todos os povos, e o segundo período, que vai até aqui, cantai a Deus com voz de triunfo. É isto que diz. O próprio texto mostra dois pontos finais, e não, conforme foi traduzido aqui, um ponto e vírgula. De modo que você sabe agora que a partir do próprio texto hebraico, esse ponto e vírgula corresponde ao ponto final. E isso vai fazer toda a diferença, porque, como eu disse, nós temos dois períodos neste versículo. Vamos entender o primeiro período, que diz assim: aplaudir com as mãos todos os povos. Só para ter uma ideia, eu vou aqui projetar a versão que está em tela, mas com essa ressalva feita por este. Quando a gente fala aqui aplaudir com palmas, isto é, com as mãos,
todos os povos, aqui, todos os povos, vamos ver dentro do texto, todos os povos são conclamados a aplaudir ao Senhor. E você vai fazer a seguinte pergunta: por que todos os povos são conclamados a aplaudir ao Senhor, aplaudir com as mãos ao Senhor? Por causa de quê? A resposta vai vir justamente no segundo período, de uma forma implícita, porque a gente vai ver como é que é colocado no segundo período. O segundo período, a gente já sabe que aqui é o ponto final, conforme está na língua original, e quando diz aqui no segundo período, aclamai a Deus com voz de júbilo, o qual eu traduzi, aplaudir com as mãos todos os povos, segundo período, cantai a Deus com voz de triunfo. Esta, pelo menos, é a ideia que nós temos a partir do original. Agora, o período, que é o segundo, pode se referir ao povo de Deus. Isso mesmo. E por causa de quê? Você vai perguntar. E a gente vai responder por que que os povos são conclamados a aplaudir ao Senhor com as mãos. Por conta de que a razão dos aplausos da parte do povo, digo, dos povos. É porque a ideia é que os povos não sabem louvar. Isso mesmo. Mas podem aplaudir reconhecendo a grandeza de Deus. Somente o povo de Deus pode louvar ao Senhor. Já os povos ou as nações existentes não podem louvar ao Senhor. Não conhecem o Senhor e por isso não tem esse relacionamento com o Deus eterno. E esta é a razão de nós trazermos este vídeo. Primeiro, as pessoas têm utilizado esse versículo indevidamente. Tipo, vamos bater palmas nos nossos cultos, porque a Bíblia diz para bater palmas. Vamos por parte. Como já foi dito, aqui a ideia é de aplausos, ou seja, aplaudir com as mãos. Mas acontece que o convite é feito a todos os povos, às nações. E qual é a razão deles aplaudirem com as mãos a Deus? Porque eles não podem louvar, mas eles podem reconhecer a grandeza de Deus. Já, por sua vez, no segundo período, nesta versão diz aclamai a Deus, eu insisto, cantai a Deus com voz de júbilo, eu coloco com voz de triunfo, eu acho que faz muito mais sentido a partir da finalização desse segundo período. Mas ainda assim, a gente tem informação a partir do texto hebraico, e aqui não se refere a palmas ritmadas, mas a aplausos. Quando a gente entende esse elemento linguístico, o porquê e essa correspondência do ponto e vírgula como equivalente ao ponto final na língua original, na língua hebraica, dentro daquele texto massorético, e você começa a ler dois períodos num só versículo, você começa a se situar contextualmente e ter um entendimento como este. Agora, naturalmente, se você desconsiderar essas coisas ditas, você vai dizer, não, é a Bíblia que diz para bater palmas ritmadas. E as pessoas ficam batendo palmas durante as músicas ou nos cânticos como se isso fosse bíblico. Repito, as palmas introduzidas nos cultos são coisas nossas. São coisas da modernidade, não necessariamente porque o Antigo Testamento nos dá base para bater palmas ritmadas. Até porque a gente verificou que o sentido é de aplausos, ainda assim, é, dirigindo-se a todos os povos, porque, como eles não podem louvar, mas ao menos podem reconhecer a grandeza de Deus. Que a gente possa reconhecer a grandeza de Deus
mediante os escritos devidamente registrados em Sua palavra. Que a gente possa começar a ter uma postura mais humilde no aprendizado no tocante à língua original, que é hebraico ou grego, e e naquele texto que tem uma pequena porção do aramaico, para entendermos melhor a palavra de Deus. Espero que tenha gostado dessas nuances que não são, via de regra, apresentadas, mas que faz grande diferença na interpretação. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo sobre esses detalhes a respeito do texto hebraico.